Olá pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre o fenômeno da intertextualidade, ou seja, a maneira como os nossos discursos são constituídos diariamente. É muito comum a gente ver na área da linguística se falar sempre que tudo que nós pronunciamos, tudo aquilo que nós dizemos é baseado em outras fontes. Isso significa que novos textos são criados diariamente com alguma intenção. Seja na intenção de captar a mensagem que foi passada a partir do texto original, seja na intenção de subverter aquilo que foi dito de um texto original. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno linguístico. Lembrando que nós temos, nesse caso, dois tipos de intertextualidade. Primeiro, a intertextualidade explícita e depois a intertextualidade implícita. Qual é a diferença de um para o outro? Quando eu falo de intertextualidade explícita, eu estou, no momento da produção do meu texto, apontando o texto-fonte. Então, eu deixo bem claro para o meu leitor qual é o texto responsável, qual é o texto em que eu me baseei para escrever o meu. Essa intertextualidade é explícita quando o autor, ou então trechos de uma obra que me inspirou a escrever a minha, é mencionada no decorrer do meu próprio texto, no decorrer da minha produção textual. É muito comum, por exemplo, quando nós estamos fazendo um trabalho acadêmico, um TCC, e a gente recorre a uma citação alheia para dar mais ênfase ao discurso que eu estou promovendo. É como se eu estivesse me amparando no discurso do outro para poder confrontar, para poder, de certa maneira, fazer com que esse discurso dessa outra pessoa, discurso de autoria, sirva para dar mais ênfase àquilo que eu estou produzindo. Então, nós temos aí um tipo de intertextualidade explícita. Também algumas citações que, de certa maneira, vão servir para que eu possa amparar nesse autor a produção do meu discurso. Assim como nós temos também em resenhas, assim como nós temos também em referências bibliográficas, estou mostrando a fonte de onde eu tirei as informações que serviram justamente para reforçar aquilo que eu estou querendo passar com o meu texto. Então, esse é um modelo de intertextualidade explícita. Por outro lado, nós temos também a intertextualidade implícita. Quando eu falo de intertextualidade implícita, algumas coisas vão mudar. Entre elas, não há nenhuma citação direta do texto-fonte. Então, o leitor vai precisar recuperar o seu conhecimento enciclopédico, ele vai tentar analisar pelas suas informações, pelo seu contexto, qual foi o texto responsável por me fazer inspirar aquele outro que está diante de mim. Ou seja, eu estou diante de um texto que é baseado em um outro já existente. A intertextualidade é implícita porque muitas vezes as pessoas não conseguem captar o texto base, o texto fonte, o texto que me inspirou a interpretar aquele que está diante de mim. Então, na intertextualidade implícita é onde fica o critério da interpretação. A intertextualidade explícita, ele se limita a citações, diretas ou indiretas, mas a citações. Essa produção, essa intertextualidade implícita, vai gerar muitas vezes as paródias, vai gerar também as paráfrases e outros tipos de produção textual que vão, no final das contas, servir para reforçar a minha intenção comunicativa, certo? Muito bem. Falando um pouquinho sobre esses tipos de intertextualidade, a gente agora vai mostrar o exemplo para ver se você consegue perceber a intertextualidade implícita e a intertextualidade explícita, e também vamos dando aqui nomes aos bois, né? Todo tipo de intertextualidade que foi produzida aqui, certo? Vamos lá. Bom, percebemos agora esse exemplo aqui para a gente começar. Olha só. Nesse caso, conforme Bográn e Dressler, a intertextualidade compreende as diversas maneiras pelas quais a produção e recepção de dado texto depende do conhecimento de outros textos por parte dos interlocutores. Aqui nós temos a citação de Koch, Travaglia, o ano e a página. Vocês percebem que é um texto acadêmico. Aqui nós temos um exemplo de intertextualidade explícita. Olha aqui os originais. A citação pertencente aqui a Koch e Travaglia. Nesse caso, a citação é um exemplo de intertextualidade explícita. Significa que na produção do meu texto acadêmico, eu estou mencionando autores para dar mais credibilidade àquilo que eu quero passar para o meu leitor, certo? Estou me amparando num discurso alheio para conseguir promover o meu intento, que é mostrar o resultado, a veracidade dos meus argumentos, ok?
Nesse outro exemplo, nós temos dois textos que diziam o seguinte. O primeiro, governo do Rio altera data de pagamento de servidores, aposentados e pensionistas para 10º dia útil, extra de 6 de março de 2016. Percebam o segundo texto quando ele diz, governo do Rio atrasa pagamento de servidores, aposentados e pensionistas. Vocês perceberam que no segundo texto nós temos exatamente a mesma informação do primeiro, só que na produção do segundo, algumas palavras foram mudadas. Aí nós temos um exemplo de paráfrase, que é quando pegamos um texto alheio e o reproduzimos do nosso jeito. Também faz parte desse tipo de intertextualidade a citação, como nós acabamos de falar, e também um resumo. São textos em que a gente vai mexer no texto de outra pessoa para que ele se adeque aos nossos objetivos. E por falar em objetivo, quando a gente analisa esse texto aí, nós vamos perceber que há uma intenção maior ao se fazer uma determinada paráfrase. Vamos olhar novamente. Olha só, quando eu digo o governo do Rio atrasa pagamento de servidores, aposentados e pensionistas, é diferente você falar alterar e atrasar. A informação pode ser a mesma, mas o fato de eu ter utilizado outras palavras pode dar uma intenção a mais, nesse caso aqui, uma intenção de crítica em relação ao texto original. Então, parafrasear é escolher outras palavras para compor meu texto. Só que a escolha dessas palavras, a escolha desses elementos linguísticos, tem uma nova intenção. E aqui nós temos paráfrase e, claro, um exemplo de intertextualidade implícita. Esse texto é baseado em outro. Assim, pessoal, como normalmente quando eu conto uma história para você de outras pessoas, quando eu faço um discurso de terceira pessoa, eu estou contando a maneira como outras pessoas conversavam, como outras pessoas debatiam um determinado assunto, só que eu estou falando do meu jeito. Então, estou também nesse ponto, nesse critério, estou também nessa maneira de reproduzir o discurso alheio fazendo paráfrases, porque eu estou colocando palavras minhas com alguma intenção, certo? Bom, nós temos agora aqui um anúncio do Leite Moça e diz o seguinte, meu bem, você me dá água na boca depois de reticências, você percebe aqui, e embaixo o slogan dizendo que há mais de 50 anos adoçando nossas vidas. Quando a gente observa essa primeira frase e um pudim feito com leite condensado, muitas pessoas podem não perceber que o comecinho do texto é baseado em uma letra de música. No caso, a pessoa pode apenas associar a frase com o texto visual e não perceber que existe sim uma intertextualidade implícita neste anúncio publicitário, uma vez que nós pegamos um trechinho de uma letra de música e colocamos para montar o anúncio publicitário com uma intenção, né? No caso, a intenção de quem fez isso é vender o leite moça, o leite condensado. Então, a gente percebe sim essa intertextualidade implícita. Muita gente pode questionar, professor, mas se o texto está presente, deveria ser explícita. Mas, como eu falei, a intertextualidade implícita tem muito mais a ver com a nossa dificuldade de perceber o texto-fonte do que apenas o fato de pegarmos algumas palavras do texto original e colocarmos no texto. Nesse caso aqui, algumas pessoas vão perceber esse texto-fonte e outras pessoas não vão passar inteiramente batidas, certo? Vamos para o próximo. Agora aqui vamos a um exemplo de citação. Uma pessoa diz, eu não acredito em fantasmas. E a outra diz, eu não acredito em fantasmas. Quero só ver se isso é verdade. O que é que a gente percebe neste diálogo, supondo que fosse aqui um conto? Vejam o segundo texto utilizando a mesma frase do primeiro enunciador. Ao fazer essa repetição, a gente percebe que a intenção do segundo enunciador é contradizer o primeiro, né? Ele repete a frase do primeiro enunciador para depois ele contradizer. Então, essa repetição a gente chama de intertextualidade explícita, num próprio diálogo, em que eu utilizei a fala do outro para depois eu preparar o meu discurso, que é justamente o discurso feito para contrariá-lo, certo? Vamos agora mostrar um texto visual. Pelos personagens, nós percebemos que se trata da Chapeuzinho Vermelho, por conta do chapeuzinho que ela usa, da roupa que ela usa, está toda de vermelho, e ao lado dela o lobo, que também faz parte da história original dessa personagem. O que nós vamos entender é o seguinte,
A Magali corre, na verdade, atrás da cesta de doces que essa menina carrega. Na história original, o lobo e a Chapeuzinho são personagens inimigos, já que o lobo quer apenas um pretexto para devorar a vozinha da Chapeuzinho Vermelho. Nessa paródia, o que é que vai acontecer? A história original foi subvertida, ou seja, aconteceu aquilo que Manguinhot chama de subversão, intertextualidade por meio da subversão. Significa que quem criou essa capa de história em quadrinhos, e por sinal bem criativa, apoiou-se num texto da Chapeuzinho Vermelho para construir, para dar um novo significado, na verdade, para ressignificar a história original. A partir do instante que o leitor percebe, conhece a Magali, sabe que ela é uma personagem comilona, ele vai entender que a ideia de quem elaborou essa capa de revista em quadrinhos, ao pegar a história original da Chapeuzinho Vermelho, foi mostrar que ela, a Magali, acaba sendo mais perigosa do que o próprio Lobo Mau. Então, essa foi a intenção, fazer uma paródia com a Chapeuzinho Vermelho, com a história original, mostrando aqui, de uma maneira cômica, o quão perigosa é a personagem Magali, certo? Olha aí novamente. Olha aqui, para você ter essa percepção total, não é verdade? Bom, agora a gente vai aqui para essa imagem, que ela já diz muita coisa. Percebam a cara da pessoa que interpreta o Leonardo da Vinci, no caso aqui o Chespirito, mais conhecido como Chaves. E aqui nós temos uma obra famosíssima, mas algumas pessoas podem não conhecer. Então, de imediato, a gente já antecipa. Nós temos a intertextualidade implícita. Por mais que esta obra seja muito comum, pode ser que algumas pessoas que não assistam a esse episódio não identifiquem a personagem do Leonardo da Vinci, né? A representação, na verdade, de Leonardo da Vinci. Na história do Chapolin Colorado, lá no finalzinho ele fala: não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que pus a perder minha obra-prima. Então, que obra-prima é essa? Na história, no seriado do Chapolin, não é mencionado o nome da obra Mona Lisa. E foi justamente essa obra, a Mona Lisa, essa que vocês estão vendo aí, essa obra foi trabalhada de uma maneira diferente para trazer a comicidade para o leitor, uma vez que estamos diante de um programa de comédia. Então, podemos dizer que há, sim, uma intertextualidade implícita, já que a personagem retratada queria, a todo custo, um retrato seu, e Leonardo da Vinci, dentro da história do seriado do Chapolin, pintou em menos de 1 minuto a personagem, trocando, obviamente, o rosto pelo do cliente que estava querendo o seu quadro de uma maneira bem rápida, né? Então, nós temos aqui também uma paródia. Percebam que a paródia é um tipo de intertextualidade implícita. Agora, nós vamos mostrar aqui um exemplo de paráfrase. Vejam só, o texto original, que é de Gonçalves Dias, diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Está aqui o texto do Gonçalves Dias e a paráfrase tem: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. O Oswald de Andrade. Veja uma coisa interessante, pessoal. A paráfrase consiste no fato de que este segundo poema traz as mesmas informações do texto número 1, alterando apenas algumas palavras. Nesse caso, como não houve aquela intenção de subversão do texto original, muito pelo contrário, o que temos aqui é um texto que vai seguir o discurso do primeiro texto. Por fim, nós vamos mostrar aqui um último exemplo. Vejam, neste sentido, as pesquisadoras afirmam que, em uma pesquisa, nada se faz ao acaso, desde a escolha do tema, fixação dos objetivos, determinação da metodologia, coleta dos dados, sua análise e interpretação para a elaboração do relatório final, tudo é previsto no projeto de pesquisa. Enfim, vai continuando o seu texto e no final nós temos aqui Marconi e Lakatos, página 215. Nesse exemplo, nós temos novamente a intertextualidade explícita, uma vez que está acontecendo aqui a retomada de um discurso alheio para exemplificar uma posição recorrendo a um argumento de autoridade para balizar a sua tese, né? Pois bem, pessoal, então por hoje é isso aí. A gente trabalhou um pouco a intertextualidade, mostrou os tipos de intertextualidade, tanto do texto visual como do texto verbal, e eu espero que vocês tenham aproveitado e aprendido bastante, né? A gente volta aí com outras aulas, certo? Até mais!